Me diz uma coisa, quais são os seus hobbies? Pode pensar. Se você demorar mais de 3 segundos pra me responder essa pergunta, ou se a primeira coisa que vem na tua cabeça é trabalhar, esse vídeo é pra você. Sabe uma coisa que eu comecei a reparar em filme, série, vídeo um pouco mais antigos e que me colocou nessa espiral de pensamento, tanto sobre um outro vídeo que eu subi aqui sobre o detox de dopamina, quanto sobre hobbies? Eu comecei a reparar nos hábitos das pessoas em situações comuns no dia a dia, numa época que não tinha celular. Para pra você ver como que é diferente. A gente vive num mundo hoje que a gente consome 7 horas do nosso dia frente a telas. 7 horas. E nessa equação, os nossos hobbies, eles foram sendo empurrados para um cantinho, substituídos pela nossa rolagem infinita, conteúdo rápido, dopamina muito fácil, e a gente nem percebe o que a gente tá perdendo. Eu sou Bárbara Schomeyer, mentora de liderança e comportamento, e hoje eu quero falar sobre esse tema que parece simples, mas que tem muito mais profundidade do que a gente pode imaginar, que são hobbies. E não no sentido de você precisa ter uma atividade produtiva no seu tempo livre. É muito pelo contrário. Quando a gente coloca produtividade mais hobby na mesma frase, é que a gente começa a errar o caminho. O que eu quero falar é de um hobby que não gera resultado, que não gera dinheiro, que não precisa virar conteúdo e que hoje é uma das formas mais inteligentes de proteger o teu cérebro e a tua saúde mental. Primeiro, deixa eu te contar o que está acontecendo na sua cabeça quando você passa horas consumindo conteúdo rápido nas redes sociais, se é que você ainda não sabe, é claro. E se você já sabe, fica aqui porque é sempre bom a gente refrescar esse ponto. Plataformas como o TikTok, Instagram, o Reels, elas foram planejadas para liberar dopamina em pulsos curtos e constantes. Então, cada scrollada que a gente dá, cada notificação, cada like é uma recompensa pequena. O problema é que quando isso acontece de uma maneira recorrente e em alta intensidade, o nosso cérebro começa a recalibrar. Aí ele tá fazendo uma coisa que ele é excelente em fazer, que é se adaptar. E aí os receptores de dopamina, eles começam a se tornar menos sensíveis, porque eles estão sendo sobrecarregados com estímulos fortes, constantes e alternados. E aí quando você desliga a tela e vai fazer algo da sua vida de verdade, como ler um livro, dar uma caminhada, sentar pra conversar, sei lá, ficar olhando pro teto, essas coisas, sabe? Tudo parece muito mais chato, mais sem graça, sem estímulo suficiente, começa a te dar aquela coceira interna, parece que falta alguma coisa. E isso tem um nome, se chama anedonia digital. É a redução da capacidade de sentir prazer em experiências reais depois de uma superestimulação digital prolongada. Loucura, né? A gente devia, na verdade, já estar muito preocupado com o fato de que viver a vida como ela é se tornou praticamente insuportável para algumas pessoas. Existe um estudo publicado em 2023 feito com mais de 93 mil pessoas em diferentes países e ele mostrou que os hobbies são um antídoto direto para isso. Pessoas que mantêm hobbies ativos são mais felizes, menos deprimidas, fisicamente mais saudáveis e algumas atividades específicas, como aprender um instrumento, praticar uma arte, chegam a aumentar o volume cerebral e reduzir o risco de demência. Legal demais, né? Então pensa assim, o seu cérebro ele funciona numa busca por equilíbrio. Esse princípio se chama princípio da homeostase. Então, o teu corpo está sempre tentando se regular. Se você inunda o teu sistema com dopamina rápida, o sistema abaixa a sensibilidade. Mas a boa notícia é que o inverso também é verdadeiro. Então, se você começa a oferecer para o seu cérebro fontes de prazer mais lentas, mais profundas, ele aprende a sentir essas experiências de novo. Eu não fui em busca de dado para falar isso para vocês agora, mas esse princípio me lembra muito o que acontece quando a gente passa por uma reeducação alimentar, a gente reeduca o nosso paladar. A gente vive, numa alimentação com excesso de industrializado, açúcar, e a gente acaba perdendo a capacidade de sentir prazer com o sabor natural dos alimentos. As nossas papilas gustativas ficam menos sensíveis. E aí quando a gente entra num processo de reeducação, quando a gente corta ou diminui drasticamente o consumo, por exemplo, de açúcares, naturalmente as nossas papilas vão se ajustando e muito em breve elas começam a ficar mais sensíveis com o sabor de alguma coisa doce. Eu vivi isso na prática, teve uma época que eu fiz um programa chamado Whole30 e eu acabei esticando para 40 dias e nesse período eu fiquei sem uma série
série de alimentos, tempero, açúcar, industrializado, reduzir o sal. E eu vivi uma coisa incrível, que foi reconhecer o sabor natural dos alimentos, sabe? Realmente conseguir identificar sabor, até na alface. Então, eu acredito que existe o princípio da homeostase para as nossas papilas gustativas. E agora é a hora de fazer isso com o nosso cérebro. Pra gente regular esse excesso de dopamina que a gente vem dando, esse desequilíbrio que a gente vem causando, os hobbies são uma excelente solução. São dopamina de qualidade, mais devagar, mais sustentável. Tem até um conceito grego chamado eudaimonia, que é essa ideia de florescimento humano, de sentir propósito, sentir prazer de verdade, presença. Não aquela felicidade rápida, que é superficial, que na verdade até se chama felicidade hedônica, né? Que é aquele prazer rápido que logo a gente esquece. Esse conceito de eudaimonia, ele traz satisfação de fato. E os hobbies são um dos caminhos mais diretos pra gente experienciar isso. E esse vídeo é parte até de um projeto pessoal, afinal de contas eu compartilho aqui o meu conhecimento, as minhas experiências, que deram certo, deram errado, e também as experiências e projetos atuais da minha vida. E quando esse ano virou, eu coloquei como meta descobrir um novo hobby. E o que me motivou a fazer isso foi perceber o seguinte: quando eu fiz a minha transição de carreira, abri a minha própria empresa, o meu hobby virou trabalhar. E olha, eu gosto muito do que eu faço, de verdade. Mas existe uma diferença entre fazer algo com um propósito profissional e fazer algo só porque aquilo é legal. Sem ter audiência, sem pensar em resultados, sem ter que entregar alguma coisa. E é muito fácil confundir isso com o trabalho, porque vamos lá, né? O meu trabalho me faz bem, mas tudo que eu faço sobre o meu trabalho tá atrelado a algum resultado. Não tem pra onde eu fugir. Eu não tô nem falando de um resultado financeiro. É o resultado na vida dos meus alunos, dos meus clientes, dos meus mentorados. Em última linha, o nosso trabalho nos leva pra resultados. Então eu resolvi que não dá pra ser meu hobby, entendeu? Então pensando em o que fazer, eu voltei lá na memória da minha infância. Gente, eu fazia pintura em tela com tinta a óleo, você acredita? Eu ficava horas. E não tinha que ser perfeito, não precisava ser pra ninguém, era porque era legal. Se bem que eu pintei um golfinho uma vez, ridículo. Gente, um golfinho ridículo. E ele foi pra uma exposição no teatro. Gente, ele era muito feio, mas foi tão legal fazer aquele golfinho. E eu lembro que no teatro eu tava me achando. Eu também pintei um quadro de girassóis todo tortinho que minha mãe expôs na parede de casa. Eu achava uma graça. Meio torto, mas uma graça, né? Porque eu sabia que foi gostoso fazer aquilo, sabe? E outra coisa que eu curti muito, né? Pouco antes do nosso casamento, eu e meu marido, nós fizemos a lembrancinha do casamento. Nós não entregamos aqueles bem casados, nós entregamos velas. Nós fizemos mais de 100 vidros de velas aqui na cozinha de casa, tá? Não o vidro, né? As velas, no caso. E olha, o que a gente sujou de coisa. Meu Deus do céu, um negócio tenebroso eu achei, mas assim, tenebroso na sujeira, mas foi muito legal. E é uma lembrança muito boa que eu tenho, assim, do nosso casamento. Especialmente porque foi a gente que fez, sabe? A gente não tava entregando nada, assim, a gente não tava sendo avaliado, a gente, tá, claro, queria que ficasse decente, né? Mas a gente não queria performar com velas, entende? A gente tava criando uma coisa com intenção, com afeto, se divertindo nesse processo. E aí agora nessa missão de hobbies, eu tô olhando pra esse espaço de novo e pensando em talvez tentar, sei lá, cerâmica fria, retomar a pintura, ou fazer velas de novo, porque eu tô cheio de potinho vazio aqui em casa, fazer essas velas, né? Mas eu quero algo que o resultado não seja o ponto, e sim o processo de estar presente, sem pensar em outras coisas, sem estar com o celular, sem notificação, sabe? Algo que exija atenção ali no agora. E se você tá nessa jornada também, ou não estava até agora e agora resolveu que você quer se dedicar à sua saúde e ter um hobby, eu preparei algumas categorias que a gente pode explorar. Mas antes de eu te mostrar as categorias, eu quero te dizer uma coisa que eu acho que é o maior erro quando a gente vai atrás de um hobby hoje em dia, que é a pressão de transformar tudo em resultado, e às vezes essa pressão não vem de você. Você começou a cozinhar, daí alguém pergunta pra você: nossa, você vai virar confeiteiro? Vai fazer pra vender? Começou a pintar e já perguntou: meu, você devia expor, vender. Aprendeu violão, aí já vão: meu, você vai fazer um canal no YouTube? Só para, tá? O hobby, ele não precisa ser monetizado, ele não precisa virar conteúdo, ele não precisa aparecer pra ninguém nem precisa saber que é teu hobby. A grande maioria do benefício do hobby vem exatamente de você ter liberdade de fazer isso sem precisar entregar algo, sem ser julgado, sem ter métrica, sem ter audiência. Você tem o direito de ser ruim em alguma coisa pelo simples fato de que você gosta de fazer aquilo.
Isso não é perda de tempo, é sua saúde mental. Uma época eu fiz violão. Gente, eu era péssima. Mas eu adorava. E é isso. Então vamos lá. O primeiro grupo dos hobbies é o grupo de hobbies criativos. E antes que você pense, eu não sou criativo. Vem comigo. Criatividade não é um talento, é prática. E o ponto do hobby criativo não é o resultado final, é o ato de criar. Sem se julgar, sem falar se o que criou é bom ou não, até porque isso é muito relativo, né? Então vamos lá, honestamente. Todos nós somos criativos, só que a gente tem uma ideia de que criatividade é você criar algo muito bom logo de cara. Quando, na verdade, exige um processo de teste, de ver. Às vezes você cria uma parada e ficou uma merda. E aí você vai lá e melhora, aperfeiçoa. Mas o processo criativo, ele não tem esse julgamento em primeiro lugar. É claro que a gente vai considerar também que hoje o nosso estilo de vida mata um pouco desse nosso processo criativo, né? Então esse grupo é para resgatar e fortalecer o criativo em você. Alguns exemplos que eu tenho: pintura em tela, aquarela, desenho, fotografia, escrita criativa, cerâmica, velas, artesanato, jardinagem, culinária, costura, decoração de interiores. Todas essas atividades têm em comum o fato de que elas exigem que você esteja presente, que você use as mãos, que você produza algo, mesmo que seja só pra você. O segundo grupo é o intelectual, e aqui tem uma armadilha bem grande, que às vezes a gente só estuda aquilo que a gente acha que precisa saber pra algo, profissionalmente, e esquece de aprender por prazer. Então nessa categoria você vai estudar coisa aleatória, tá? Que não necessariamente sirvam uma função na sua vida profissional ou mesmo na sua vida de mãe, pai. Algo que simplesmente te desperta curiosidade. Eu vou te dar um exemplo. Eu não entendo nada de OVNI, ET, essas coisas aradas, mas tem um podcast que eu gosto de ouvir que se chama Bunker X. Meu, são os caras falando desses assuntos e assim, não é um assunto que eu vou ensinar sobre, que eu vou usar para ter algum resultado. É simplesmente uma coisa que me gera curiosidade, me atrai e sabe Deus por que eu gosto de ouvir. Isso é um hobby, é uma coisa que muitas vezes você não consegue nem explicar por que você faz, além de eu curto e me faz bem, e me divirto. Então, uns exemplos aqui nessa área, a intelectual. Leitura, ficção, não ficção, qualquer coisa aí que te atraia, tá? Aprender um idioma novo, estudar história, filosofia, astronomia, psicologia, qualquer coisa que desperte sua curiosidade. Fazer cursos não porque você quer um certificado, mas porque você quer a experiência de aprender algo novo. Viajar com a intenção de absorver a cultura e não só de ficar tirando foto para as pessoas verem. Beleza? Registrados? Então agora a gente vai pro terceiro grupo, que envolve corpo, mente e espiritualidade. Isso inclui dança, e aqui pode ser qualquer estilo. Forró, salsa, zumba, o que você quiser. Pode ser yoga, pilates, meditação, caminhada, corrida, natação, escalada, artes marciais. Nessa categoria, a gente também tem práticas mais internas. Então, o journaling, que é o processo de você escrever sobre seus sentimentos, suas emoções, o seu dia. Respiração consciente, retiros. E apesar da gente ter o movimento, o critério dessa categoria não é o que queima mais calorias, tá? Uma pergunta melhor é algo como: o que me faz sentir mais inteiro depois? Mais revigorado, mais carregado? Você vai perceber que o hobby, apesar dele te consumir tempo, energia, às vezes dinheiro, ele te devolve mais energia, mais clareza mental, mais presença, mais foco e mais bem-estar. E o quarto grupo que eu trouxe aqui é o grupo de conexão, e esse aqui ele pode ser bem negligenciado. Por quê? Porque conexão não é socializar por obrigação. Então não é aquele aniversário que você foi só porque você não conseguiu dizer não. Inclusive tem vídeo sobre dizer não aqui no canal, tá? Pode ir lá depois. Conexão é você criar rituais intencionais com pessoas que importam. Pode ser um jantar semanal com os amigos, uma noite de jogos, clube do livro, fazer um esporte com alguém, cozinhar junto, assistir série, programa, com a intenção de discutir e conversar depois sobre aquilo. O que importa aqui não é necessariamente a frequência, apesar de que se você fizer isso uma vez no ano também não vai valer como um hobby, tá? É legal você ter uma regularidade, ter presença. A quantidade de pessoas não vai importar, e sim a qualidade desses encontros. E também, claro, a qualidade das pessoas que estão com você. Apresentadas as nossas 4 categorias, agora a gente vai voltar lá para a pergunta do começo.
Quais são os seus hobbies? Se você ainda não sabe responder, tudo jóia. O primeiro passo não é você ter certeza, nem espero isso, é experimentar. Você pode voltar nessa lista e testar coisas, tá? Um engano também que a gente pode cometer quando a gente começa algo é achar que a gente precisa ir até o fim. Tem coisas que sim, mas quando a gente tá falando de hobbies, de experienciar, você precisa se permitir experimentar, tá? Ah, eu vou fazer 2 aulas de uma coisa que eu nunca tentei, ou que eu abandonei há muito tempo. E aí você observa como você se sente, até porque às vezes, uma coisa que fazia sentido pra gente lá atrás, hoje pode não fazer mais, ou podia estar adormecido ali querendo uma chance e a gente dá essa chance. No fim das contas, a gente não precisa de mais uma coisa pra performar, a gente precisa de um espaço onde a gente pode simplesmente simplesmente existir no mundo. E para te dar um empurrãozinho, eu deixei uma lista disponível aqui na descrição com todas as categorias e as ideias possíveis de hobbies dentro de cada uma dessas categorias, e aí você pode se aventurar. É só clicar no link que eu deixei aqui embaixo e acessar. Ah, e claro, se esse vídeo fez sentido pra você, deixa o seu like, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, e isso ajuda o canal a crescer e chegar em mais pessoas que precisam também ter um hobby. E me conta também aqui nos comentários, se você já tem um hobby, qual é? E se você pretende retomar ou ir atrás de um novo, você já tem uma ideia de qual que é? Conta pra mim, porque isso pode ajudar também outras pessoas que venham nesse vídeo e vejam as suas ideias. Combinado? Eu te desejo bons hobbies e eu te vejo no próximo episódio.